Olá, tudo bem com você? Que bom que você está comigo aqui hoje. Eu sou Thiago Marinho e para mim é uma alegria muito grande compartilhar a palavra de Deus contigo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um homem chamado Samuel. E você vai notar que mesmo sendo um homem experiente, um profeta importante, Deus ainda pôde ensinar coisas importantes para ele. Esse episódio está relatado lá em 1 Samuel, o capítulo, é o capítulo 16, o versículo 6, que diz assim: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior. Porém, o Senhor, ele vê o coração. Até aqui. É interessantíssima essa história. Eu vou explicar para você por quê. Deus havia determinado algo importante para Samuel. Ele disse para Samuel que ele deveria ir na casa de um homem chamado Jessé, porque o próximo rei de Israel estaria morando na casa de Jessé. Era um dos filhos de Jessé. E ele avisa para Jessé que está indo lá, Jessé recebe ele com uma alegria, porque imagina, um filho seu vai ser escolhido rei, ele imagina que Jessé prepara um banquete, prepara um momento bem importante para receber o profeta. E quando Samuel chega na casa de Jessé, eu tento imaginar a cena, Samuel sentado numa poltrona e Jessé fazendo passar os seus filhos diante de Samuel, diante do profeta. E ali rola o desfile dos bonitões, porque os filhos de Jessé eram guerreiros, eram homens acostumados com guerra, com batalha, né? Eu fico imaginando os filhos indo com armadura, com espada, aquela coisa toda, e isso era para impressionar o profeta. A maneira, o critério que eles usavam para escolher rei era um pouco parecido com isso, porque quando eles escolheram Saul, eles queriam um homem mais. Saul era o mais alto, era o mais formoso, era o que mais se destacava. E na cabeça de Samuel e na cabeça dos demais, o próximo rei seguiria a mesma linha. E a Bíblia conta que quando Eliabe passa diante de Samuel, Samuel pensa consigo o seguinte: nossa, esse é o futuro rei. Ele é alto, ele é forte, ele é bonito, ele é brabo, ele deve ser um grande lutador, um grande guerreiro. É esse tipo de rei que a gente precisa. Só que, queridos, Samuel estava redondamente enganado. E a gente percebe que o erro que Samuel cometeu naquele dia é um erro muito parecido que eu e você cometemos ao longo da nossa vida. Temos o hábito de fazer comparações o tempo todo. Na nossa cabeça, o que vai dar certo é o melhor projeto. Quem vai vencer é o mais forte. Quem vai ultrapassar é o mais rápido. Quem vai conseguir se dar bem é o mais inteligente. A gente tem o hábito de fazer muitas comparações. E quando a gente faz comparação, a gente tem a tendência natural de valorizar o que é na nossa cabeça, na nossa mente humana superior. O que Deus mostrou para Samuel naquele dia foi muito importante para mim e para você hoje. Porque enquanto Samuel acreditava que ali estava o futuro rei, nos mesmos critérios que ele entendia que seria o ideal para escolher o rei, Deus estava mostrando para Samuel que os critérios que ele usa para fazer as suas escolhas são totalmente diferentes dos que eu uso, do que você usa para fazer as suas escolhas. Queridos, o que Deus estava mostrando para Samuel é que a importância que nós precisamos dar é aquilo que Deus acha, não aquilo que o homem acha. É aquilo que Deus vê, não aquilo que eu vejo, porque eu sou pecador. A minha mente, a minha visão, ela é finita, ela é limitada. Deus enxerga além. Enquanto Samuel entendia que na força, na aparência estava o futuro rei, Deus entendia que o futuro rei estava naquilo que ele poderia projetar na vida de um ser humano. E isso para você e para mim é muito importante, porque se você for escolhido por Deus, se Deus chamou você para um propósito, para fazer algo grande na sua vida, confie, porque Deus vai cuidar de você. Deus vai direcionar você. Deus é quem guia a tua vida. Se é Deus quem está segurando na tua mão, se é Deus que te colocou onde você está hoje, fazendo o que você está, entenda que independente do cenário que você esteja, por mais que a aparência do outro seja melhor, por mais que a impressão que você está tendo, que talvez eu não consiga, aparentemente eles são melhores do que eu, entenda.
que Deus, ele tem o melhor separado para você. E se Deus escolheu você, não existe homem no mundo que possa tirar você do propósito que Deus escolheu. Samuel acreditava que o rei seria Eliabe, ou quem sabe um outro filho de Jessé. Mas o que Deus escolheu foi o último filho de Jessé. O que não era guerreiro como os outros, que talvez não tinha a mesma força, talvez não tinha a mesma influência, mas fazer exatamente aquilo que Deus escolheu, porque a Bíblia diz que Deus não vê como um homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus escolheu o homem segundo o seu coração para ser o futuro rei de Israel. Davi tinha pecados, ele cometeu falhas terríveis, mas ainda assim, Deus tinha carinho por Davi. Da mesma forma, Deus tem carinho por você. Ele escolheu você. Você é valioso. Acredite nisso. E não permita com que ninguém pare você. Porque o único que pode parar você foi aquele que te iniciou. E quem te iniciou foi Jesus Cristo. Deus te abençoe e que você tenha uma boa vida.